Alô, alô. Seja muito bem-vindo a mais um devaneio. Hoje pegamos numa dicotomia que é vastamente debatida em âmbitos filosóficos, que é a questão do certo e errado. E enquanto que às vezes se ouve que sim, continua a ser demasiado fácil identificar o certo e o errado, e por outras pessoas, eu inclusive, às vezes também digo que é mesmo muito difícil e que tal coisa possivelmente nem sequer existe, mas aqui depende sempre, como em praticamente tudo na vida, e os devaneios estão incluídos, tudo depende do contexto em si. Partindo do pressuposto que somos humanos, temos aqui toda uma questão de ambiguidade à nossa volta, ambiguidade e subjetividade. E por isso, aqui a questão do certo ou errado no que toca à ambiguidade de cada um acaba por ser um terreno um bocadinho pantanoso. Isto porquê? Lá está, como toda a nossa evolução, toda a história individual de cada um é extremamente subjetiva. Aquilo que para mim pode ser mais do que certo, para outra pessoa pode não fazer sentido nenhum. E daquilo que tem sido a minha experiência, eu tenho conseguido identificar alguma necessidade. Eu não quero utilizar aqui o termo de perfeccionismo, mas talvez até esteja a roçar um bocadinho aí, na necessidade de perfeccionismo. E isto não é questão de querer que as coisas sejam todas bonitinhas e não é tanto, se calhar, nesse sentido, mas mais, por exemplo, quando estou a aprender, eu considero-me uma pessoa que aprende com relativa rapidez e acabo por me cobrar bastante se por acaso sinto que não estou a conseguir corresponder a essa pseudo-taxa de rapidez de aprendizagem, que é um bocadinho esquisito, mas então esta pseudo-necessidade de perfeição que eu estava a mencionar, possivelmente às vezes até passa pela necessidade de querer que as coisas saiam bem, especialmente à primeira. E isto é um grande desafio. Existe muito pouca coisa que saia bem à primeira. Uma das coisas que também tenho notado que acabo por tentar recorrer, ou que acabava por tentar recorrer, era andar à procura, andar à espera, andar à procura de uma espécie de um mapa que indicasse, ok, por aqui faz sentido, por aqui está certo, por aqui é isto. E por aqui não. Portanto, conseguir ter aqui um certo discernimento sobre o que está certo ou sobre o que está errado. E é justamente neste panorama que eu digo que não existe nem certo nem errado. Vamos pegar aqui num exemplo qualquer de transição de carreira. Vamos supor que estás a trabalhar há 5 anos no mesmo ramo, possivelmente até foi no mesmo ramo em que aprendeste, quer fosse por via académica, quer fosse com os teus familiares, ou coisas que foste tu mexendo e aprendendo. E agora dás por ti a ponderar se queres continuar a fazer aquilo, se queres mudar e que vias é que tens disponíveis. E eu acho que a dada altura acabamos por ficar numa espécie de uma balança, a tentar pesar prós e contras, o que é que será bom, o que é que será pior, será que é certo, será que é uma escolha inteligente, depois quando tomamos em consideração, por exemplo, todas as questões familiares, isto ainda dentro desse tal exemplo da mudança de carreira, a partir do momento em que nós começamos a englobar tudo e mais alguma coisa, de repente há toda uma lista de critérios aos quais nós tentamos responder para dizer se a decisão é certa ou errada. Quem diz isto do ponto de vista de mudança de carreira, diz do ponto de vista de relacionamentos, diz do ponto de vista de nós, de continuarmos a fazer coisas, de deixarmos de fazer coisas. O que é certo e o que é errado. Acho que uma das noções que foi talvez mais desafiante para mim aceitar é que não existe um mapa, não existe uma forma de eu conseguir saber que, ok, se eu fizer A, B e C, então está tudo certo, não vou ter problemas, não vou ter chatices. Se eu fizer um curso, estudar 3 livros e for a uma palestra, que consigo automaticamente o trabalho na área de, sei lá, marketing, e que vou ser logo colocada e que vai decorrer tudo às mil maravilhas. Não existe esta ligação de um lado para o outro. Tal e qual como não existe no âmbito de relacionamentos, nós vermos uma espécie de um manual de instruções da outra pessoa
em que se eu fizer isto, eu gosto, se eu não fizer isto, eu não gosto. Numa, a relação continua, na outra, a relação acaba, por exemplo. E ok, eu não estou a ter aqui em consideração os não negociáveis, porque isto depois à partida também são coisas que são comunicadas entre as duas pessoas, mas esta pseudo-necessidade de perfeição estava-me a levar a procurar um manual qualquer, manual esse, que não existe. E, portanto, foi andar aqui a desconstruir um bocadinho essa noção. E tem sido um desafio, confesso. Continua a ser um desafio. Ainda não está totalmente ultrapassada. E está tudo bem. A realidade é que está tudo bem. E é isto. Às vezes ouve-se muito aquela coisa de seguir a intuição, ouvir o coração. Todas estas maneiras belíssimas, eu não digo que não, estas maneiras belíssimas de descrever a vida, mas que na realidade ninguém nos ensina a fazer isto. Pelo menos a mim, certamente não me ensinaram. Tive poucas ocasiões em que sentia mesmo uma espécie de uma necessidade visceral de fazer algo e, portanto, para mim, isso eram sinais meio que óbvios de, ok, o caminho é por aqui, mas nem todas as decisões da vida têm essas reações viscerais. Existem coisas muito mais sutis e que requerem um bocadinho mais de refinamento para as conseguirmos decifrar. Por isso, olha, eventualmente se te estiveres a debater com uma determinada decisão, com uma determinada escolha, tenta-te libertar um bocadinho desta pressão ética do certo e do errado, partindo sempre do pressuposto que não estamos a colocar a integridade de ninguém em causa, ok? Mas tenta libertar um bocadinho desta pressão e vê o que é que te surge. O que é que farias se não tivesses de considerar o certo e o errado? Testa. A larga maioria das decisões que nós tomamos são, de uma maneira ou de outra, reversíveis. A realidade é esta. E até fecharmos os olhos de vez, caramba, há sempre oportunidade para recomeçar do zero. Por isso, eu até compreendo. É como disse, eu também me debato com tudo isto. Depois entra toda a camada de medos que temos associados às coisas. Seja um medo de falhar, seja um medo de fazer má figura, do género, ok, eu agora investi tanta energia nisto e depois não deu em nada e sinto-me um fracasso, sinto que não alcancei. Mas, no fim de contas, qual é que é a alternativa? É acabarmos todos no cemitério com pseudo-sonhos guardados em caixinhas que nunca foram colocados cá para fora? Epá, não. Mas vale correr o risco de fazer figura de tolo, um bocadinho. Uma grande parte dos nomes de pessoas que foram bem-sucedidas, a dada altura, foram consideradas meias loucas. Tipo, como assim? Um sonho assim meio disparatado. Como é que tu pensas que vais atingir isso? E depois essas mesmas pessoas quase que não conseguiam falar de outra coisa a não ser daquilo, até que aquilo tomou uma proporção muito maior do que elas. Por isso, se calhar, até existe aqui qualquer coisa que podemos aprender com essas pessoas. E se eventualmente o medo até anda a girar à volta daquilo que as outras pessoas podem pensar ou dizer? Primeiro, as pessoas estão todas nas suas vidas. Todos nós temos aquelas vozinhas dançantes dentro da cabeça. Todos nós nos andamos a preocupar com tudo e mais alguma coisa em relação a nós. Aliás, desafio-te a identificar o seguinte. Com quantas pessoas é que tu te preocupas no sentido de analisar cada detalhe? Quantas coisas é que tu te lembras acerca de cada pessoa com quem já interagiste na vida? E a probabilidade de me dizeres um nome baixo, eu diria que é bastante grande. Eu sei que não me recordo da maioria das coisas, francamente. Passa-me ao lado. Estamos todos dentro das nossas próprias cabeças. Tu estás a pensar numa mudança de carreira, o vizinho do lado está a pensar na relação. O outro está a pensar se emigra ou não. O outro está a pensar nos filhos e na dor de cabeça que se calhar os putos dão. Tipo, ninguém quer saber. Ninguém quer saber. Vais testar uma coisa nova. Fixe. Não deu certo? Pá, olha, lamento, vida que segue, qual é que é a próxima? E acho que acaba por esta nossa procura pelo certo, pelo errado, pelo será que é por aqui, será que não é por aqui, acaba por nos tirar muita leveza à vida. Rouba-nos muita leveza. Porquê é que não haveríamos de querer ser mais leves? Fica aqui a sugestão de pensamento. Por hoje é isso. O devaneio está feito. Obrigada mais uma vemo-nos por estares aí e vemo-nos por aí.